Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Abra a tua Bíblia comigo para a gente aproveitar bem o tempo, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos. Marcos, capítulo 3, verso 1 até o verso 5. Marcos, capítulo 3, obrigado, Noel. Versos 1 até o verso 6, tá? Eu tô usando... já tá, né? Já estava mesmo de cedo. Obrigado, Fê. O texto diz assim: De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Você pode repetir comigo? Diga: uma das mãos ressequida. Verso 2, não precisa continuar repetindo. E estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: venha aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Verso 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. Você pode repetir isso comigo? Diga: estenda a mão. Não precisa continuar repetindo. O homem estendeu a mão e essa lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Feche os seus olhos uma vez mais. Pai, assim como o Senhor falou conosco nessa manhã, nós pudemos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvi-la mais uma vez agora à noite também. Não somente sobre esse ambiente que aqui estamos, mas também sobre todos aqueles que estão participando conosco dessa live, todos aqueles que virão assistir essa mensagem posteriormente. Pai, que essa mensagem, mais uma vez eu te peço, seja a Tua voz sendo ouvida nesse ambiente. Como eu te pedi hoje pela manhã, Pai, nós não deixamos a nossa casa, nós não deixamos, quem sabe até parte da nossa família. Agora à noite muitos poderiam estar em casa já descansando, se preparando para o turno de amanhã, para o dia a dia, para a correria da semana. Poderiam ter dedicado essa noite para descansar um pouco mais, para assistir alguma coisa, para sair, para passear. Mas estamos aqui, Senhor, porque nós queremos estar aqui. Nós amamos estar na Tua presença, nós amamos estar na Tua casa, nós amamos dedicar tempo ao Senhor, nós amamos cultuar ao Teu nome. Mas, Senhor, isso só faz sentido se o Senhor estiver nele, se o Senhor estiver na casa, se o Senhor estiver entre nós, se o Senhor falar conosco. Então, Pai, essa minha oração uma vez mais fala conosco. Não deixa que nós saiamos daqui, Pai, apenas com vozes ouvidas humanas, mas que nós possamos sair daqui dizendo: eu ouvi a Deus nessa noite, eu ouvi o Pai nessa noite, eu ouvi uma palavra que tocou a minha alma, que tocou o meu coração. Não foi apenas uma emoção, não foi apenas um falar de alguém que me inspirou a algo, não, foi a própria voz de Deus sendo ouvida na minha alma e no meu coração. Então, Pai, fala conosco, quebra todas as barreiras. Pai, que nada impeça o Teu agir aqui, que nada impeça o Teu falar nesse ambiente. Quebra todas as cadeias, tira tudo aquilo que não provém de Ti, que todas as outras vozes se calem, para que a única voz ouvida nesse ambiente seja do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em Cristo, e todos digam. Queridos, esse texto fala sobre um fato, ou alguns fatos. É um texto bem curto, 6 versículos que nós lemos. Esse mesmo contexto está em Lucas capítulo 6, depois você pode ler a partir do verso 6, está também em Mateus capítulo 12, a partir do verso 9. Mas é o mesmo contexto. Eu preferi essa versão, essa tradução de Marcos, mas todavia é o mesmo conceito, o mesmo contexto, a mesma história. E nessa história tão, parece curta, ela tem tantos ensinamentos para nós, e eu quero que você preste bastante atenção e aprenda comigo nessa noite. Primeiro fato é que havia um homem enfermo naquele ambiente, na sinagoga, e aquele homem foi curado. Eu vou dizer novamente, existia numa sinagoga um homem que estava enfermo, um homem da mão ressequida.
E aquele homem, ao término daquele culto, ao término daquela tarde, daquele dia, daquele momento, ao final daquela exposição de Cristo e ao final da palavra de Jesus, aquele homem saiu daquele ambiente curado. Quem pode glorificar a Deus porque Deus é poderoso para curar? Quem pode glorificar a Deus porque Ele tem poder sobre as enfermidades? Quem crê que o Senhor Jesus é poderoso para curar alguém nesse ambiente, nessa noite? Mas um outro fato, que é muito interessante, se você leu atentamente, você vai perceber. Ou você pode depois ler novamente na tua casa. É que esse homem não orou, nem insistiu, nem mesmo clamou por aquela cura. Aquele homem simplesmente foi curado, porque ele estava no mesmo ambiente que Jesus estava. Não, eu vou dizer de novo. Aquele homem não precisou nem orar e pedir socorro ou pedir misericórdia e graça falando me cura. Ele simplesmente estava onde Jesus estava. Talvez hoje você não precise nem abrir a tua boca para pedir uma cura. Só porque Jesus está aqui você pode ser curado. Mas é justamente essa percepção que nós precisamos ter. Jesus está na casa. Jesus estava naquela sinagoga. E eu quero ser repetitivo e serei. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Pastor, mas qual é a tua convicção para dizer isso? Mateus capítulo 18, verso 20. Aonde o próprio Cristo vai nos ensinar dizendo assim: aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles, ali eu estarei no meio deles, ali eu estarei no meio deles. É Jesus dizendo uma promessa, e aquilo que Deus diz, Ele não volta atrás. Ele diz: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Quem está aqui por causa de Cristo? Quem veio aqui por causa de Jesus Cristo? Tem muito mais do que 2 ou 3 pessoas aqui. Então nós temos uma certeza: Jesus Cristo está na casa. Jesus Cristo está nesse ambiente. Jesus Cristo está nesse lugar. Quem pode glorificar a Deus por isso? Agora eu quero trazer outros 2 fatos, ou na verdade 2 focos de observação que estão presentes nesse texto. Existem 2 focos de observação nesse texto. Quantos focos? Quantos focos? E quais são esses focos, pastor? O primeiro deles, leia novamente comigo o verso 2. Verso 2 vai dizer assim: estavam observando Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga aí: estavam observando Jesus. Então o primeiro foco de observação nesse ambiente, nessa sinagoga, nesse contexto é Jesus. Estavam observando Jesus. Quem crê que observar Jesus ou estar observando Jesus é uma coisa boa? Quem crê que é uma coisa boa observar Jesus? É ótimo, irmão. É maravilhoso. Mas aqui entra um fato que para mim muda tudo, que é a motivação dessa observação a Cristo. Observar Jesus é maravilhoso. Estar num ambiente para observar Cristo é ótimo. O próprio livro de Hebreus, capítulo 12, se não me falha a memória, vai dizer: olhemos fixamente, com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aí, perfeito, obrigado. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, quem está aqui nessa noite também para observar Jesus? Nós estamos aqui observando Cristo. Mas a minha grande pergunta, que é o motivo da qual eu te trouxe essa observação, ou esse fato de estarem observando Cristo, é: qual é a motivação de estarmos observando Cristo? Observar a Jesus é bom? É ótimo. Mas por qual razão estamos observando Jesus? O que é que nos trouxe aqui nessa noite, amados? O que me trouxe nessa noite é porque eu quero ver Jesus. Tá, mas qual é a motivação da qual você quer ver Cristo? Porque esses homens estavam naquela sinagoga, e o texto é muito enfático dizendo: estavam observando Jesus. Mas a motivação era correta? Não. Ou até parece, até a vírgula. Estavam observando Jesus para ver se ele curaria aquele homem no sábado. Que incrível. Alguém pode dizer: uau! Eles estavam ali esperando Jesus manifestar o seu poder e glória, mesmo num período de sábado, que para eles era muito seletivo, muito específico. E eles estavam dizendo assim: tomara que Jesus cure aquele homem no sábado. Era isso que eles estavam buscando? Não. O texto diz assim: a fim de o
acusarem. Sabe o que eles estavam esperando? Jesus cura ele. Mas não porque eu estou preocupado que ele seja curado, porque eu quero ter um motivo para te acusar. Quantos de nós, às vezes, vamos para ambientes religiosos, até com uma pseudo-busca e observação de Cristo, mas não é pela motivação correta. Não é esperando que alguém seja curado do nosso lado. Não é esperando que alguém seja abençoado à nossa frente. Não é esperando que alguém num ambiente como esse seja transformado, a sua vida restaurada. Às vezes a gente só vem para olhar o que está acontecendo, para ter motivos para falar no nosso amanhã. É só para observar e ter um motivo para acusar alguém depois, para falar alguma coisa de alguém. Quantos de nós, como nesse caso dos fariseus aqui, escribas, conhecedores da lei, mestres da lei, mas que estão naquele ambiente procurando em Jesus um motivo para acusá-lo? Ou seja, são pessoas que às vezes vão para o culto, mas eles não vão cultuar, eles vão ver como está sendo o culto dos outros. Vai para ambiente de culto, mas não para entregar o seu próprio culto, para ver como será o culto do seu próximo, daquele que está à sua direita, à sua esquerda, na frente, atrás. Para ver como Jesus vai se comportar naquele ambiente, para ver como o pastor vai fazer, para ver como o louvor vai cantar, para ver qual canção que vai ser cantada, para ver qual mensagem, qual contexto bíblico que vai ser apresentado, para ver se está dentro do seu raciocínio lógico, da sua teologia. Ei, amado, você não veio para cá para olhar o que está acontecendo, você veio para cá cultuar o Senhor. Nós viemos aqui porque nós reconhecemos que Ele é dono do culto, Ele é a razão do culto, Ele é o centro do culto, Ele é o alvo do culto, Ele é o nosso próprio culto, o nome dEle é Jesus Cristo. Mas agora existe um segundo foco de observação. O primeiro era aqueles que observavam a Jesus, pela motivação errada. Mas agora no verso 1 vai dizer que também alguém era observado nesse ambiente. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Agora o segundo foco de observação não é mais aqueles que observam a Cristo, procurando motivos para o acusá-lo. Mas o segundo foco de observação desse ambiente é pelo próprio Cristo. É quem Ele está observando. Ei, mais importante, preste atenção nisso. Mais importante do quanto eu observo do ambiente da qual eu estou, num culto, é o quanto o meu culto é observado por Jesus Cristo. É o quanto Jesus me observa no ambiente de culto, da qual eu me faço parte, da qual eu estou integrado. Jesus Cristo está observando. E aqui é muito interessante, porque Jesus está observando um homem da mão ressequida. E a minha pergunta nesse momento é: por que Jesus o observava? Por que Jesus estava olhando para ele? Por que ou qual o motivo que chamou a atenção de Jesus naquele homem? Será que Jesus olhou para aquele homem por causa da sua barba bem feita? Será que Jesus olhou para aquele homem por causa da sua vestimenta muito bonita? Será que Jesus olhava para aquele homem por causa do seu cabelo bem penteado? Será que Jesus olhava para aquele homem por causa dos anéis, dos colares, ou seja, o que for que ele usasse? Não, o texto é muito claro. Jesus olhava para ele por causa da sua necessidade. Deixa eu te dizer algo, amado, e que isso alcance teu coração nessa noite. O Senhor se impressiona muito menos com o nosso conhecimento, com os nossos fundamentos teológicos profundos, mas Ele se importa muito mais em procurar alguém com a necessidade por Ele. Num ambiente como esse, Deus está muito menos impressionado com quanto eu sei, com quanto eu falo, até mesmo com quanto eu prego. Porque pode ser que muita gente se impressione com um pastor que fala bem, ou alguém que fala bem diante de uma comunidade, uma sociedade, ou diante de um público. Diga assim: uau, como você fala bem, como você desenvolve bem um pensamento. Mas preste atenção, o céu não se impressiona com isso.
porque inclusive o talento quem deu foi ele. O céu não se impressiona com alguém que vem aqui com uma roupa incrível, cara de crente, perfume de crente. Tem perfume de crente, irmão? Que faz um penteado de crente, que usa a Bíblia de crente, mas entra aqui na igreja como se fosse só mais um ambiente. Mas talvez, com certeza, o que chama a atenção de Jesus é alguém que entra num ambiente como esse dizendo assim: eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu não posso viver sem Ti. Eu não existo sem o Senhor. Eu não consigo resolver os meus problemas sem o Senhor. Eu não consigo ter a solução do meu casamento sem o Senhor. Eu não consigo ver a liberdade, a libertação do meu filho sem o Senhor, sem o Teu agir. Eu não consigo imaginar a vida da minha filha, da minha esposa, do meu marido completamente transformada se não for por Ti. Ou seja, eu estou aqui porque eu reconheço que só o Senhor pode transformar a minha história. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sou um necessitado. Eu sou alguém em necessidade do Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus. Em Mateus capítulo 5, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte é iniciado em Mateus capítulo 5. É uma das maiores pregações de Jesus, acho que é a maior. E a mais profunda, sem sombra de dúvidas, a mais completa, a mais plena. E é interessante que ele começa falando sobre as bem-aventuranças, e depois ele vai aprofundando as discussões. E dentre tantas bem-aventuranças maravilhosas, Leandro, Bruna, obrigado. É justamente assim, a gente poderia falar, puxa, Jesus poderia ter começado com a bem-aventurança sobre os pacientes, sobre os mansos. Jesus poderia ter iniciado falando sobre os misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Mas como que começa as bem-aventuranças? Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados quem? Não, vamos lá, vocês conseguem, vamos lá. Bem-aventurados os... Porque deles é o reino. Sabe o que Jesus está falando? Para começar um culto, seja um pobre de espírito. Para começar e entrar diante da presença do Senhor, seja como um pobre de espírito. Pastor, o que é ser um pobre de espírito? É alguém que se sente tão necessitado dele, que está na presença dele, não com méritos, não com glórias próprias, não com autocapacitação, mas está diante dele dizendo: se não fosse o Senhor, 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 ai de mim se não fosse a tua bondade, fidelidade, misericórdia, ai de mim se não fosse o Senhor, o que seria da minha vida e da minha existência? Eu não estou diante de ti batendo no peito e dizendo que eu sou bom, eu estou diante de ti dizendo: ai de mim, pobre pecador, ai de mim, que necessitado sou da tua graça. Sabe o que Jesus pode estar olhando aqui nessa noite? Para uma mãe que ora e chora pela libertação de um filho cativo nas drogas. Sabe o que Jesus está olhando hoje? Para alguém que está dizendo: eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa enfermidade, eu não aguento mais essa situação dentro da minha casa, eu não aguento mais esse desemprego, eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida. Ah, pastor, então eu tenho que vir pedir todo culto? Não, mesmo quando eu não tenho que pedir, que eu entre nesses aposentos, que eu entre nesse lugar, que eu entre nessa presença, dizendo: Senhor, eu não preciso pedir nada, mas o que eu te peço é: continua segurando a minha mão, continua sustentando a minha vida, continua sustentando o meu espírito, continua sustentando a minha fé, porque sozinho eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. E por que, pastor, que Jesus se impressionou com esse homem? Porque Jesus se impressiona com alguém que tem total dependência dele. O que impressiona os olhos de Cristo é alguém com total dependência dele. Tem alguém aqui com total dependência de Cristo nessa noite? Que não vai começar a sua semana dizendo assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso desse jeito, eu vou fazer desse jeito, e tem que dar certo, porque o Senhor tem que fazer dar certo. Não, irmão, a gente não manda nele.
A gente não entra dizendo, Senhor, eu vou fazer desse jeito, o Senhor resolve isso aqui. O Senhor abre essa porta. O Senhor faz desse jeito. Não. Jesus não entrou aqui nessa casa ou nessa noite e Ele está entre nós, quem crê que Jesus está entre nós, com um caderninho de anotação para dizer o que a gente quer que Ele faça. Não é isso. Nós entramos aqui dizendo, me socorre, me ajuda, porque sem o Senhor eu não posso começar minha semana. Por que eu estou aqui no domingo? Não é para postar foto durante a semana e dizer, estava no culto de domingo. E pode fazer isso, não tem problema não. Inclusive nos marca lá, marca a igreja, é importante. Mas nós estamos aqui para dizer, eu não posso começar minha segunda-feira se o Senhor não estiver comigo. Eu não posso começar minha semana sem ter uma palavra de direcionamento do Senhor. Eu não posso começar sem ter a certeza de que o Senhor será comigo ao longo de toda a minha semana. Quem está me entendendo, diga amém. Diga assim comigo, culto não é sobre o quanto eu sei, mas sobre quanto eu entrego. Não pare e pensa nisso agora. Tem muita gente que vem para o culto achando que sabe tudo sobre o culto e por isso não cultua. Só fica olhando, observando. É como os homens, observando Cristo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como vai ser. Preste atenção, se eu entro nessa casa para observar, eu não entreguei culto, eu só observei, eu só participei de um. Mas quando eu entro num ambiente de culto, e não precisa ser aqui dentro, eu posso fazer isso na minha casa, eu posso fazer isso no meu quarto, eu posso fazer isso em qualquer ambiente que eu quiser, a presença do Senhor, e eu posso me entregar a Ele. Mas culto só é culto aonde tem entrega. Não, eu vou dizer de novo, culto só é culto aonde tem entrega. Só existe culto quando eu estou disposto a entregar algo ao Senhor. Senão não é culto, irmão, é ato religioso, é religiosidade. E é culto quando nós entendemos a nossa total dependência da graça dele. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem que está aqui? Quem está no Evangelho, quem já aceitou a Jesus, está caminhando com Cristo há mais de 20 ou 30 anos, vai. 20 anos, vai. Uau! 30. Mais de 30. Uau! Glória a Deus. E vocês que estão aqui, começaram agora também, uau! Glória a Deus. Mas preste atenção aqui em mim um pouquinho, só um pouquinho. Essa palavra não falou com outros antes de falar comigo. Não vai falar com vocês antes de falar comigo. Primeiro falou comigo. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Porque às vezes eu sou assim. Justamente porque eu tenho 37 anos de vida e praticamente 37 anos de evangelho. Porque eu nasci e cresci na igreja, filho de pastor desde sempre. E mesmo que eu tenha passado as minhas fases e tenha aceitado a Jesus já um pouco mais consciente, obviamente, e me batizado e tudo mais, mas já há bastante tempo estou num ambiente de culto. Eu sei como acontece. E sabe qual é o nosso risco de, depois de algum tempo, a gente entrar em ambientes como esse se esquecendo de quem nós éramos até Jesus entrar na nossa história. Virmos para ambientes como esse, para entrarmos como se tivéssemos que passar mais um tempo na igreja e a gente diz assim, eu vou lá porque eu preciso ir lá e vamos fazer o que preciso fazer e vamos cantar e levantar a mão e vamos orar e fechar os olhos na hora que o pastor pedir e é isso. Mas irmãos, que a gente entre todos os dias se lembrando que sem Jesus nós estaríamos condenados ao inferno, mas através de Cristo Jesus nós somos salvos para a eternidade, passaremos a eternidade com Ele. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de adoração e para todo sempre será. Ele é o nosso culto, Ele é a nossa essência de culto, Ele é a razão do nosso culto. Nós estamos aqui para cultuá-lo porque Ele é digno. Quem pode aplaudi-lo por isso, glorificá-lo por isso, dizer: o Senhor é o meu culto, o Senhor é a razão do meu culto, eu preciso de Ti, Senhor. E eu encerro. Verso 1. E eu pedi para você repetir e você vai entender isso agora. Vai dizer que Jesus entrou na sinagoga e ali estava um homem que tinha uma das mãos ressequida. Repita comigo, uma das mãos ressequida. Agora o verso 5 para mim, por gentileza, Fê.
Verso 5 vai dizer: então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Aquelas pessoas quem? Os mestres da lei, fariseus, os que achavam que sabiam tudo e que estavam ali preparados para achar um motivo para condenar Jesus, acusar Jesus. E ele disse ao homem: qual homem? O homem da mão ressequida: estenda a mão. Vamos lá, o que Jesus disse? Tá certinho, mais uma vez, o que Jesus disse? Aquele homem tinha, naturalmente falando, quantas mãos? Natural, tá, irmão? Quantas mãos? Quantas delas era ressequida? Vamos lá, quantas mãos ele tinha? Quantas eram ressequidas? Quando Jesus diz para ele assim: estenda a mão, Jesus especificou qual era? Aquele homem tinha duas mãos, uma possivelmente perfeita e uma ressequida, atrofiada. Inclusive em Lucas vai ser mais específico e vai dizer que era a mão direita, braço direito. Esse homem que tinha duas mãos, sendo uma perfeita e a outra ressequida, ao ouvir Jesus dizendo: estenda a mão, qual foi a mão que ele estendeu? A ressequida. Eu quero que você pense agora, se fosse comigo e com você, qual das mãos nós mostraríamos a Jesus? Nós somos muito bons para esconder as nossas deficiências diante daquele que pode curá-la. Sabe qual é os nossos maiores problemas de quando nós vamos para a igreja, mas não entendemos plenamente o que é culto e saímos da mesma forma? Alguém diz assim: o culto não foi muito bom, porque parece que não aconteceu nada, parece que eu não senti nada, parece que ficou tudo igual. Sim, a partir do momento que eu entro para não entregar, eu vou sair do mesmo jeito como eu entrei. A partir do momento que eu tenho uma mão boa e uma outra imperfeita, e quando Jesus me diz: aponta ou estenda a mão, eu estendo a boa, eu estou dizendo: não mexe com o que está imperfeito, deixa do jeito como está. Quando eu venho para um ambiente como esse e eu tento esconder de Jesus o que eu deveria expor, é por isso que eu não sou curado, é por isso que eu não sou liberto, é por isso que eu não sou transformado, é porque eu estou escondendo a mão ressequida para mostrar a boa para Cristo e dizer assim: olha como essa aqui está legal, olha como essa aqui está direitinho, olha como essa aqui eu consigo movimentar todos os dedos, olha como essa aqui eu consigo trabalhar com ela, olha como essa aqui eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Mas você tem alguma dúvida de quando Jesus disse assim: estenda a mão, ele estava pedindo justamente a ressequida? Sabe o que Jesus está nos pedindo nessa noite de ceia? Não é para a gente mostrar o nosso melhor lado, é para mostrar o pior. É para dizer: eu ainda tenho esse defeito. Eu ainda tenho essa deficiência. Eu ainda sou frágil nisso, eu ainda erro nisso, eu ainda penso isso, eu ainda ajo dessa forma, eu ainda... Sabe por quê? Porque é um desperdício de estar na presença de Jesus e não ser curado por Ele. É um desperdício estar num ambiente onde Jesus pode transformar a minha história, mas eu estou preocupado em querer mostrar aquilo que todo mundo já sabe. Porque a mão boa a gente mostra para todo mundo, que a gente esconde a ressequida. A mão boa que todo mundo conhece, irmão. Todo mundo sabe o melhor lado do Jairo de Lima. O pior lado, às vezes, é só ele que sabe. No máximo, a minha família. Só que, sabe quando eu vou ser curado? Quando Jesus me pedir: estenda a mão. E eu disser: está aqui todas as minhas fragilidades, vulnerabilidades, está aqui todas as minhas deficiências, está aqui todos os meus pecados, está aqui tudo que eu estou fazendo de errado, está aqui tudo que eu preciso mudar, mas eu não consigo, está aqui tudo que eu não tenho orgulho. Mas eu sei que o Senhor pode me curar hoje, eu sei que o Senhor pode me libertar hoje, eu sei que o Senhor pode transformar essa minha mão ressequida em uma mão boa, o Senhor pode transformar aquilo que era deficiência em santidade. O Senhor é puro, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é perdão. Mas só isso, só assim vai ser culto, irmão.
Porque senão a gente vai continuar passando por cultos sem transformações de vida. Que a gente sempre vai ficar escondendo a mão ressequida para mostrar a boa. Quando alguém pensa, e quantas vezes eu já pensei assim, quantos de nós já pensamos assim? Ah, pastor, mas eu não vou me expor diante de Jesus, eu não vou pedir para Jesus me tocar, eu não vou tocar Jesus, eu não vou fazer porque Ele é santo, e eu sou imperfeito, porque Ele é incrível, Ele é santidade, pureza, e eu sou pecador, eu sou imperfeito. Eu quero te lembrar de uma mulher do fluxo de sangue, que culturalmente na época, quando alguém ficava impura daquela forma, com o sangue corrente, naquele caso específico daquela mulher, há muitos anos sem cessar, aquela mulher era considerada impura e deveria se declarar assim. Mais do que isso, aquela mulher que deveria se declarar e considerar impura, deveria entender segundo a lei que não poderia tocar em ninguém naquele período fértil, naquele caso dela, enquanto estivesse sangrando, não poderia tocar em ninguém, porque ela era impura. E a lei dizia que alguém impuro, ao tocar em qualquer pessoa, tornava aquela outra pessoa tocada também impura. Quantas das vezes a gente pensa que com Cristo vai ser igual? Como que eu vou chegar diante dele e dizer das minhas impurezas? Ele é puro, ele é santo, eu não posso tocá-lo sendo tão impuro quanto eu sou. E como que é essa história, irmão? Aquela mulher vai e toca nas orlas das vestes de Jesus, e Jesus diz assim: de mim saiu virtude. Ele não disse de mim saiu acusação, ele disse de mim saiu virtude. Ele não disse assim: alguém pecador me tocou, ele disse assim: não, alguém me tocou com fé. E aí o ato concreto, o fato é, Jesus não ficou impuro pela impureza daquela mulher, mas a pureza de Cristo purificou aquela mulher que era impura até então. Ei, você está aqui nessa noite, toque em Jesus, pois a pureza dele vai te purificar, a pureza dele vai nos purificar, a pureza dele é capaz de purificar de todas as impurezas que nós temos. Mas irmão, não passa mais uma ceia tentando fingir um personagem, não. Sejamos totalmente sinceros e transparentes com ele nessa noite. Digamos para ele aonde dói, aonde é difícil, aonde a gente sente que não consegue vencer sozinho. Vamos dizer para ele a real. Pois Jesus Cristo é poderoso para transformar a nossa mão ressequida em uma mão santa, em uma mão santificada, em uma mão pura, em uma mão perfeita. E eu encerro com outro fato, e agora sim vou encerrar com vocês. Esse contexto vai dizer que Jesus trouxe alguém para o meio. Diga comigo: Jesus trouxe alguém para o meio. O meio da onde, pastor? O meio da sinagoga. Ele está numa sinagoga, basicamente um lugar onde era ensinado a palavra, onde era ministrada a palavra, como se fosse uma igreja, mas da sua época. E nessa sinagoga, onde tinham muitos doutores, onde estavam ali fariseus, onde estavam ali pessoas com muito conhecimento teológico, bíblico, da Torá. Gente que sabia a Torá, talvez de capa contra capa, do começo ao fim. Gente que sabia todos os mandamentos, os 613, talvez até decoradamente. Mas quem está destacado junto com Jesus no meio? Foi um grande líder, um grande conhecedor da Torá, um grande leitor voraz? Não. Quem está destacado junto com Jesus no meio da sinagoga? O homem da mão ressequida. Sabe por quê? Porque o que se destaca num culto não é o quanto a gente conhece, é o quanto somos transformados por Ele. Sabe por que Jesus traz aquele homem para o centro? Porque Ele está mostrando que no culto o centro é Ele, e o centro é tudo que Ele pode fazer em nosso respeito, não aquilo que nós podemos fazer por Ele. Ei, preste atenção, o centro do culto não é aquilo que nós fazemos ou os nossos méritos, mas o centro do culto é reconhecemos que o mérito é todo dEle, a glória é toda dEle, a graça é dEle que nos alcançou, o favor e a misericórdia dEle que nos alcançou. Se nós estamos aqui cultuando, não é
mérito nosso, é mérito de Jesus. Eu iria orar com vocês, mas eu vou deixar para o momento que a gente for participar da ceia. Só antes eu quero cantar essa canção, vocês me acompanham aí? Que diz assim, ó: quem é esse que era o quê? Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida me o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim. Tá lindo. E os meus. Quero ouvir só a igreja declarando isso novamente. Quem é? Quem é? Que era? Que era? É para isso que ele veio. É para isso que ele veio. É para isso que cultuamos. É para ele. Ah, tá maravilhoso isso. E os meus. Mais uma vez, tá tão lindo, declare isso novamente. Quem é? Quem é esse que era sem? Ele não nos condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que os meus pecados levou. A ti, Senhor. Nosso culto é a ti, Senhor Jesus.